Falar dos cinemas de Areia Branca é me reportar, a minha época de infância, nos anos 70, não, nos anos 70, e eu tive a alegria ainda de assistir filmes, né, dos dois cinemas que eu cheguei a conhecer, o Cine Miramar, aqui na principal, da Coronel Liberalino, próximo à prefeitura, como no Cine São Raimundo, ali onde é hoje a agência do Banco do Brasil, que próximo à chamada Praça do Hospital, que é a Praça Luiz Batista. No Cine Miramar eu fui levado pelo meu irmão João Bosco, mais velho, para assistir a um filme de nome Zorro. E eu creio que tenha sido a primeira versão do filme Zorro. Fiquei encantado com aquele mundo, né, da tela do cinema, ali quietinho. E ele falava de Zorro, que tinha um sargento, que buscava a Zorro, e que Zorro era um herói, um cavalo com a espada, e nas suas vítimas fazia aquela lei do prazer, né, com a ponta da espada. E foi um mundo emocionante. Mas o Cine São Raimundo foi aonde eu tive, assim, mais tempo para assistir, porque tem uma sessão que começava às 4 a 5h30, mais ou menos, era uma hora do filme, 1h30, que era chamado de intervalo vesperal. Então eu e a turma, que cresceram ali comigo na Floriano Peixoto, era carta marcada, né? A gente participava daquele finalzinho de tarde do domingo, e ali eu levava o dinheiro da minha pipoca. Como de menor, o cinema tinha seu protocolo, eu podia comprar a minha própria entrada, né? Então, assim, um bilhete. E ali, muitas das vezes, quem vendia os bilhetes de entrada era a Hudson, com a sua esposa, Dona Nilson. Na entrada já tinha uma funcionária que colhia as senhas, dava aquela boas-vindas, né, aos assistentes. E eu conheci também seu Luiz do Bode, como era conhecido em Areia Branca, colocava as placas nas principais ruas de Areia Branca, onde tinha maior de pessoas. E Augusto Mariano, eu conheci esse já que fazia, né, que fazia acontecer o verdadeiro espetáculo, que era rodar as películas do filme. Né? Eu já tão engraçado que, ao começar, dava uma zoada, como fosse uma sirene, fazia e ali começava o canal 100. Mas tanto que era toda a vida, era o jogo que ali passava, era o Flamengo contra o Vasco. E todavia o time do Flamengo é que ganhava, então aquilo já me irritava. Mas depois passava, né? Eu comprava a minha pipoca ali, a Manel das Pipocas, que não está mais entre nós. E os filmes que mais rodavam ali no Vesperal eram os Trapalhões, que na época os seus filmes estavam em grandes nomes, os Trapalhões, o Planeta dos Macacos, os Trapalhões Alibaba, os 40, Ladrões, Salto de Banco, Trapalhões, os Trapalhões na Ilha Perdida, eu acho que o nome era esse. Então, era todo mundo. E quando a gente saía dali, ainda tem o direito de pegar seus 20 minutos de discoteca de Herculano, que era uma discoteca voltada para crianças e adolescentes. Ah, meu amigo, eu chegava em casa, era quase que uma intimação na serra, os meus irmãos teriam que ouvir, né, detalhes do circo, como o galhajudo do cinema, como não foi, qual foi o filme. E eles ficavam ali atentos, por o seu caçula, e eles davam mais atenção, né, como família. Então, isso é o que eu tenho como resgate, né, do cinema. Me faz falta. Me faz, porque hoje as TVs, os smartphones, tudo tomaram, eu diria que destruíram, né, o gosto pelo cinema, pelas telas do cinema, pelas salas do cinema. E eu achava lindo quando saiu uma gravação, o Hudson fazia, e ele fazia aquela implementação toda, que o filme que seria naquela noite era o tal.
E no final ele dizia que cinema ainda era a melhor diversão. E é mesmo. Eu lembro que quando o Cine São Raimundo foi fechar suas portas, nesse dia houve, nessa noite, né? Aliás, houve 4 sessões, né? Que era a comédia, o romance, diria assim, o karatê, e no final era um filme de produção para adultos, né? Para maiores de 18 anos. Então aí nessa parte eu já não podia participar, como nenhum outro, porque não podia criança assistir aqueles filmes. Também o Cine São Raimundo foi marco e um grande filme é Django, né? Tem o autor Frank Nelson, mas nós temos o nosso próprio Django, que era o Chico de Gueleza, que é propriamente Francisco Soares, se chamava Francisco ou Chico de Gueleza, que era a mãe dele. Então a gente chegou esse marco, porque o filme era levado para outros interiores, tanto no Rio Grande do Norte como no Ceará, e Django, ele se vestia com aquela capa preta, com a sua vestimenta preta, o chapéu e tal, e um charuto, né, e arrastava um mini caixão. Era tudo. Depois ele se transformou-se em um espetáculo a céu aberto. E ele foi ganhando nome até hoje. Falar em Django é falar de Chico de Gueleza. Há quem diga que ele era o próprio Franco Nero. Então, isso é tudo isso que eu tenho de nostalgia, de saudades e daquilo que eu creio que se foi e não voltará mais. Bem, vou falar um pouco aqui sobre o cinema de Areia Branca, né? Quando eu era criança, fui levado em certa ocasião, na década de 50 ainda, para o Cine Coronel Fausto, que era um cinema da cidade, aqui na rua Coronel Fausto. Lá, eu não vou contar a história do Cine Coronel Fausto toda, mas eu vou dizer, na época, esse cinema foi criado por seu Arthur Paula Brasil. Ele construiu e criou o cinema e tal. E nesse cinema tinha muitos dramas que a gente chamava de, as peças teatrais eram chamadas de dramas. Tinha muitas histórias, era por exemplo muito tempo, eu digo que tem muita história para contar no cinema, mas tudo bem. Era um cinema muito frequentado pela sociedade de Areia Branca, todo mundo ia lá. Depois o cinema foi vendido para o Sr. Jorge Pinto, o dono do Cine Pax de Mossoró. E depois alguns anos depois ele foi fechado. Aí foi criado o Cine Coronel Fausto por seu Raimundo Custódio, que era mestre de iate, né, e sogro do saudoso Hudson Lima Costa de Góes. O seu Raimundo criou o Cine Coronel ou Cine São Raimundo, ele construiu, por isso botou o nome do santo dele, que é seu Raimundo Custódio, Cine São Raimundo, né? Lá tinha um primeiro andar, lá na sala de projeção, de um lado e de outro tinha cadeira lá em cima. E aquela história do escurinho do cinema para namorar, por ia lá para cima que era melhor, né? E o Cine São Raimundo era muito frequentado, muito bom. Fui muitas vezes, até com meu pai, desde criança, e passei muitos anos frequentando, até me casar, frequentei muitas vezes. Quando foi na década de 60, aí veio o Cine Miramar, que foi construído por Renato Costa, que era gerente da empresa de navegação aqui, era Salmac, ele era o gerente, o manda-chuva, né? Ele construiu o Cine Miramar e vizinho construiu um prédio que seria uma sorveteria. E atrás a Rádio Difusora de Areia Branca. Essa Rádio Difusora de Areia Branca foi colocada, chegou a ser em fase experimental, mas depois não se viu viabilidade para ela e ele não botou a rádio para funcionar. Onde era sorveteria também não chegou a funcionar como sorveteria. Depois foi criada uma boate lá. E o Cine Miramar era o maior de todos, né? Porque tinha 400 e tantas cadeiras, enquanto o Cine São Raimundo tinha um pouco mais da metade disso. Mas era muito frequentado. Muitos filmes
bons passaram nesse cinema aqui. Eu me lembro assim do Cine São Raimundo. Teve um filme de muito sucesso, de Django, Dio Como Te Amo, A Noiva, tinha outros filmes, sim, os filmes com as chanchadas, com Zé Trindade, Oscarito, Anquito, Grande Otelo. Então, esses eram os filmes que chamavam muita atenção. Depois veio a época dos filmes dos western de Bang Bang, que também era muito frequentado lá, por conta desses filmes que eram muito bem escolhidos. São Raimundo tem uma vantagem de ter o Hudson como gerente lá, que ele tem um bom gosto por filmes e tanto também as músicas que botavam no serviço de alto-falante para fazer a propaganda dos filmes, né? O Cine Miramar teve uns filmes que fizeram muito sucesso, o Vento Levou, eu me lembro que tinha alguns de filmes de comédia, né? Tinha os dois mafiosos, que eram os humoristas italianos, Lando Buzzanca, que era outro humorista italiano, muito engraçado, passava muito desse filme no Cine Miramar. Além desses, teve outros tantos, o Morro dos Ventos Uivantes, teve Hércules, né? Teve filme de máfia, de Bang Bang também, muito filme lá. E isso aí foi mais ou menos até os anos 80, esses dois cinemas funcionaram. Com o advento da televisão para Maria Branca foi enfraquecendo a assistência e fechou o Cine Miramar primeiro, depois o Cine São Raimundo, e hoje nós não temos mais cinema na cidade. Lamentavelmente, esses cinemas fizeram história. Muitos namoros surgiram ali na assistência daqueles filmes. Tinha ainda os vesperais, que era dia de domingo, na tarde, tinha vesperal no Cine Miramar e tinha vesperal no Cine São Raimundo, né? Era muito bom mesmo, é inesquecível. Eu me lembro que um prefeito aqui, o Cine Miramar já fechado muito tempo, e ele mandou fazer um projeto de recuperação, fez a negociação para a gente adquirir. Eu digo a gente porque eu participava da administração, adquirir o prédio do Cine Miramar para reconstruir, restaurar, né? Restaurar, fazer uma reforma lá e tal. E ele mandou me chamar, eu estava em casa, ele estava lá com Sandra Rosado, o pessoal da Fundação Zé Augusto, olhando a situação do cinema. E eu me lembro que quando eu entrei, que vi aquele cinema decaído, assim, a tela rasgada. Quando eu subi lá na sala de projeções, vi aqueles cartazes de filme no chão. Eu não aguentei, eu chorei, mas chorei de emoção, de saudade, de pena de ver aquilo. E chorei muito mais quando derrubaram o cinema, que não havia necessidade de derrubar. Podia ter sido restaurado. Eu não me conformo com isso. Enquanto Mossoró tem inúmeras salas de projeção, salas de teatro e tudo mais, aqui nós não temos nenhum. Um só teatro nós não temos. Quer dizer, eu não entendo aqui é uma crítica construtiva, eu não entendo nossos gestores que não olham para a cultura com o devido respeito e atenção que ela merece. Nós não temos um teatro aqui, nem um cine-teatro. Tem a turma do Maritacá que se esforça por aí, mas sem apoio. São muito poucos apoios que eles recebem aqui. É preciso que tenha uma administração voltada para a cultura aqui em Areia Branca, para melhorar a cultura do povo, o nível cultural do nosso povo, que está se perdendo, ainda mais agora com a internet, que traz coisas boas, mas também coisas muito ruins, de péssima, jogos, essas coisas. E também tem as músicas que a gente vê hoje rodando por aí, em rádios e tal, são de péssima qualidade as músicas. No tempo desse cinema, o cinema era quem lançava as músicas do ano, de sucesso. A gente ouvia músicas boas, inesquecíveis. Roberto Carlos tocava no Cine, olha, Renato, ouvi Roberto Carlos primeira vez através do Cine São Raimundo, né? Os Incríveis, Agnaldo Timóteo em 66,
aquele disco dele, Surge um Astro, depois o Astro do Sucesso, foi lançado no Cine São Raimundo. Lá no Cine São Raimundo eu assisti Newton César, cantor Newton César, Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves, assisti Roberto Luna cantando, Roberto Leles, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, Roberto Miller, todos são cantores que passaram ali no palco do Cine São Raimundo. No Cine Miramar me lembro do Belo Lafayette, Valdir Soriano, teve os The Vitors, que foi a primeira banda jovem que teve aqui de Recife, com um sucesso grande mesmo, The Vitors. Assisti a Ludo Gero veio também para aqui, o Trio Mossoró, que foi um sucesso danado no palco, encheu, foi muito legal. Então, esses cinemas são coisas que jamais eram para ter desaparecido, mas o tempo é cruel, né? O tempo não perdoa. Ele vai passando e as coisas vão mudando, e às vezes não muda para melhor, às vezes muda para pior, e às vezes caminha num rumo de melhoria por um lado, mas destruindo o outro lado. É lamentável que isso tenha acontecido aqui na nossa cidade, a gente está assistindo isso, lamentavelmente. Ainda bem que tem jovens como você que se interessam pela cultura e faz esse excelente trabalho. Você, a turma do Aritacaca, que são os sim, Castro também, né, que são batalhadores pela cultura dessa cidade, né. Pouca Ramon é um batalhador, já lutou muito aqui pela cultura, mas é aquela história, a decepção sempre vem porque não existe contrapartida do poder público, não existe o interesse do poder público em desenvolver a cultura da cidade. E aí a gente perde que nem tem cinema mais e nem tem teatro também. Nenhuma sala de espetáculo não tem. Bem, era só isso, de forma sucinta, extremamente resumida, eu venho apresentar para vocês aí essas lembranças que me são muito caras, né? E saudosas, assim, coisa que nostálgica mesmo, até que mexe com o meu emocional isso, né? Mas um beijão para todos vocês aí, até outra oportunidade. Meus amigos, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência que eu tive sobre o cinema de Areia Branca. Eu vou começar primeiro pelo Cine Coronel Fausto, que ele, na realidade, foi o primeiro cinema de Areia Branca. Ele foi fundado nos anos 20, deve ter chegado até os meados dos anos 50. Não me lembro que tive assistido a um filme neste Cine Coronel Fausto, certo? Eu sei que o Cine Coronel Fausto ele ficava ali na Rua do Meio, quase vizinho ali onde fica o Colégio das Freiras. E aí um detalhe é que não se sabe qual foi o primeiro filme que passou nesse cinema. Porque não ficaram registros documentais oficiais sobre este caso. Quer dizer, certamente deve ter sido algum filme, filme mudo, Chape, Gordo e Magro, etc. Mas ninguém sabe. Até porque as pessoas que têm conhecimento não estão mais aqui entre nós. E foi um filme que marcou a época em Areia Branca, certo? Sim, Coronel Fausto. Ele era dirigido por um senhor chamado Arthur Paulo. Pois bem, com relação ao segundo cinema que surgiu em Areia Branca, foi o Cine São Raimundo, nos meados dos anos 50. O Cine São Raimundo era um cinema que eu tive a oportunidade de assistir vários filmes e, inclusive, tive uma pequena participação como locutor, ou seja, anunciante do filme daquele cinema. Mas foi uma passagem rápida. Ele era dirigido por Rosalind Rigóis, que também fazia as propagandas no filme, tá certo? E lá encontrei um locutor velho, mas já falecido, amigo meu, chamado Luiz Tator. Falava muito bem. E por lá também apareceram outros locutores, como Francisco Souto Sobrinho, que ele tinha um programa no cinema.
através dos alto-falantes, onde toda a cidade conhecia e ouvia e sabia das novidades e também dos filmes de Areia Branca. O que me marcou no Cine São Raimundo foi, na realidade, um conjunto jovem que surgiu em Pernambuco, chamado The Vítors. Quem era da minha época, esse conjunto fez muito sucesso em Areia Branca. E quando eu vim era casa cheia. Era de Pernambuco, ele era do estilo assim, Renato Sebulcreto. Outra coisa que marcou o Cine São Raimundo também foi um filme chamado Eu Como Te Amo. Esse filme deve ter passado uns 20 vezes lá, e cada vez que passava esse filme, lotava o cinema. E, inclusive, quero dizer que eu cheguei a assistir esse filme só uma vez, mas esse filme passava aqui porque tinha sucesso de bilheteria. Tive a oportunidade no Cine São Raimundo de apresentar e fazer propaganda na rua do cantor Carlos Gonzaga, também é falecido, mas nessa noite deu um pouco. Também conviveu por lá no Cine São Raimundo, aí depois eu saí de lá e fui para o Cine Miramar. E lá tinha o projetista dos filmes, já era Hudson e Bill, ambos já falecidos. Quando eu fui embora de Areia Branca, quem, por exemplo, ficou tomando conta da locução, eu não estava mais aqui, foi Maguinho. Maguinho, ele convivia por lá, também como eu me lembro de Augusto, e de outros colegas que gostavam de cinema. E por último, o primeiro cinema que eu comecei, trabalhei uns 3 anos lá, foi o Cine Miramar. Eu já vinha da paróquia, aprendi a locução na paróquia, que tinha um serviço de som, tinha várias pessoas, vários amigos que aprenderam as funções de locução, de redação, de controlista, e eu de lá fui para o Cine Miramar. Lá, chegando no Cine Miramar, nos anos 67, 68, 69, encontrei já alguns colegas que já faziam locução e propaganda no cinema. No caso, me lembro de Roberto, que é da família de Cilim, Roberto Azevedo, que não está mais aqui em Areia Branca. Foi também na minha época Zé 13 anos, que segundo me informa falecido. Carlos Nascimento. Depois eu levei para lá Herculano, ele aprendeu lá. E eu fui muito tempo locutor do Cine Miramar. Eu tive a oportunidade no Cine Miramar de apresentar no cinema cheio, de casa cheia, foi a vedete do Brasil chamada Virginia Lang. Ela tinha uma companhia de espetáculo, que era do Rio de Janeiro, e ela na época era considerada Xuxa dos anos 50. Ela esteve aqui por 2 vezes em Areia Branca, e nesta última vez que ela teve, eu estava no palco e eu quem fiz a apresentação de Virginia Lang. Para mim foi um marco histórico. Outro marco histórico do Cine Miramar foi as bandas de Jovem Guarda que se apresentavam lá, e eu sempre fui apresentador. Era os colegiais, o primeiro bom jovem de Areia Branca, o Embalo Sim de Herculano, Fantásticos e outros conjuntos. Muitos cantores nacionais participaram desses shows, porque às vezes não era só passava filme, passava também show de cantores da época. Certo? Essa foi uma das minhas passagens no Cine Miramar. O gerente na época era Geraldo Costa, tinha Raimundinho, que trabalhava lá, eu tinha Francisco de Assis Tavares, que também trabalhava lá, tá certo? Geraldinho, músico, também convivia ali no Cine Miramar, o irmão de Natal, e assim por diante. O Cine Miramar foi um marco histórico para mim, porque eu aprendi na Matriz, que foi uma grande escola que a gente tinha, e no Cine Miramar eu fazia propaganda dos filmes na rua, apresentava diversos shows, certo? E na época também eu conciliava a minha função, também que eu estudava na Escola Técnica do Comércio. Fui embora, para Natal, a estudar, etc., à procura de uma melhora da minha vida. Eu só quero lembrar 3 coisas. Do Cine Coronel Forte, até hoje ninguém sabe qual foi o primeiro filme que passou. Do Cine São Raimundo eu tenho conhecimento.
O primeiro filme do Cine São Raimundo foi Os Irmãos Corsos, um filme de espadachim, que eu não cheguei a assistir esse filme. O Cine Miramar, na sua inauguração nos anos 60, eu estive na inauguração, eu era garoto ainda, passaram 2 filmes. Um chamado Sangue e Areia, de Tairone Paula, e o outro Folhas Mortas. Muita gente na inauguração do Cine Miramar. E eu quero ressaltar que isso para mim foi um marco. Eu daí, nos cinemas, eu passei a ser locutor de porta de loja, fazendo propaganda da loja da cidade. Depois cheguei, através disso, na Rádio Gazeta Branca, passei como cooperador, como participante, colaborador, e até um programa musical, e depois tive uma passagem também na FM Costa Branca como comentarista esportivo, na época comandado pelo nosso irmão Caixa. E foi para mim uma verdadeira escola, foi um aprendizado, porque eu consegui um jeito, a maneira de falar em público, porque tanto faz eu falar em público para uma pessoa como falar para mim. Tudo isso eu aprendi, eu tenho que agradecer e ressaltar a Matriz Nossa Senhora da Conceição, que tinha um serviço de alto-falante e que, na realidade, muitos jovens da época aprenderam esta arte. Como eu vou citar alguns. Nilo Santos, já falecido, foi locutor, participou da TV, teve Renato Severino, teve também Leãozinho, que chamavam de Tom Borges, ele foi para Natal e foi muito tempo locutor da Rádio Cabugi também, hoje falecido. Nilo Santos, que também chegou, Oliveira Rocha, Kleber Barro, todos esse pessoal aprenderam essa arte na Matriz Nossa Senhora da Conceição, certo? E foi uma experiência muito boa, tive momentos muito bons nesta linha. Agora, essa função de locução eu não levei assim como profissionalismo, eu fui mais assim por hobby, gostava muito de rádio, e como colaborador também dessas atividades. E me serviu bastante, com certeza me serviu bastante. E muitos outros colegas que participaram. Hoje você tem a ideia, no Cine São Raimundo, o sucesso eram os filmes italianos, Rejano, e os filmes, como é que se diz, americanos, e as comédias brasileiras. O Miramar também, só que o Miramar não tinha assim um público muito grande, mas era um cinema mais espaçoso, melhor de assistir, tá certo? Dificilmente o Cine Miramar lotava. Essa foi, na minha pequeno conhecimento, o que eu fui dos cinemas aqui em Areia Branca. O Cine São Raimundo hoje não existe mais, é claro. Hoje é sede do Brasil, Miramar também já não existe, e assim por diante. E se der tempo ainda, eu quero ressaltar que existia também outros serviços de alto-falante na cidade, como por exemplo, o Palacete Municipal, até os anos 60, tinha serviço de alto-falante que anunciava o que a prefeitura estava fazendo para a população, os editais, as convocações, na voz de Trajano Filho, antes Dudu, já falecido, e assim por diante. E quero também dizer que tinha outro serviço de alto-falante aqui também muito importante, que era de Raimundo Guedes, que ficava ali no alto do Caxias, que ele chamava Rádio Marachi, mais ou menos isso, que também noticiava as coisas de Areia Branca. E por último, o serviço de som que tinha na paróquia ali da Conceição, que era uma equipe de jovens que se revezavam com locutores, controlistas, redatores, tudo isso nós aprendemos lá. E nós tínhamos um programa, à tardezinha, colocava músicas da época, principalmente da Jovem Guarda, que foi surgindo na Tropicália, e que esse serviço não hoje mais existe. Né? E para mim foi uma verdadeira escola, a questão da locução. E hoje, se você me colocar em qualquer estúdio, não faz diferença porque a prática ainda continua em mim. Agora, não levei isso como profissionalismo, eu fui cobrado da educação.
E assim, meus amigos, é o que eu tenho, o que eu me lembro, às vezes posso ter omitido o nome de alguém, tá certo? Mas faz parte, porque também hoje já estou com certa idade, não sou celular para guardar tudo que tem, né? Minha mente já está cheia. Eu quero agradecer ao irmão Ângelo pelo convite que me fez para dar esse depoimento sincero, honesto, embora eu tenha omitido alguma coisa, porque também muita coisa me lembro mais, eu posso também citar também duas pessoas que também fizeram parte também dessa vida, nesse período, que foi o professor Capiton e Herculano. Só que Herculano foi para o lado da locução política, né? Capiton ainda chegou à rádio, e sempre que eu tinha um programa ele participava. Muito obrigado. Olha, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito do cinema. Gostei muito, aliás. Eu comecei menino, né, a frequentar o cinema. Meu primeiro cinema foi um cinema muito antigo chamado Coronel Fausto. Assisti vários filmes. Mas eu era muito menino, não tenho assim lembrança do nome dos filmes que eu assisti. Depois veio o Miramar. No Miramar eu já tenho uma lembrança muito grande e me lembro que eu assisti a inauguração do Miramar. Fui com os pais, cheguei lá, fui para a segunda sessão, cinema enorme, lotado, e eu, meu pai e minha mãe assistimos o primeiro filme que o Miramar lançou, que eu me senti muito assim, satisfeito, feliz e honrado, aquele cinema enorme, com porte de capital até para Areia Branca, naquela época. Aí eu tenho lembrança também, mais recente, do último filme que eu assisti, não era o último filme que o Miramar passou, mas do último que eu assisti no Miramar, Irmão Sol, Irmão Lua, um filme de Franco Zé Freire. Que maravilha de filme! Então esse foi o último filme que eu vi na década de 70 no Miramar. Veio o São Raimundo. O São Raimundo me traz muitas recordações, já da minha infância também, já pegando a adolescência e a maturidade. Eu não sei, porque quando esse cinema foi inaugurado, eu não sei se foi na década de 50 ou foi antes. Eu nasci em 50, né? Mas eu conversava muito com o Hudson me dizia que o primeiro filme, segundo o proprietário, tinha sido Os Irmãos Koss. Essa informação eu estou passando para vocês, em nome do saudoso Hudson Lima de Góes, pessoa que tem uma fina estima por ele, né, que conduziu o nosso cinema, que a voz dele, uma voz de locutor muito bonita, cativava e convidava as pessoas a ir ao cinema. Uma das lembranças maravilhosas que eu assisti com meu pai e minha mãe, que sempre ia, naquela época os meninos não saíam só, foi os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos foi um sucesso em Areia Branca. Se não me foge a memória, ou passou aqui durante uma semana ou 10 dias, foi nesse período, né? Eu fui várias vezes ao cinema. Sempre o cinema lotado, nunca um dia sequer tinha uma cadeira vazia durante o tempo que esse filme passou. A fila se estendia até na outra rua. Nessa época não existia essa praça, a Praça Luiz Batista. Então, eu acho que foi um dos filmes que me levou mais gente ao cinema aqui em Areia Branca, para os 10 Mandamentos. Lembro-me do meu saudoso amigo e professor Antônio Tavernar, que a gente chamava carinhosamente de Antônio Tavernar, assistiu todos os dias que ele passou aqui. Pois é. Aí veio filmes que eu já estava já tinha saído da adolescência, né? Que cativou a juventude. Esses filmes eram, por exemplo, Dio come ti amo. Eu estou falando italiano para que o pessoal só diz o nome italiano, né? Esse filme cativou a juventude na época de uma maneira tal que ficou inesquecível. Hoje as pessoas estão velhas, coroa, muitos já morreram, né? Mas ninguém esquece. E outro foi A Noiva. É um filme chileno, né? Com Antônio Prieto, que só a canção encantava. A história também. Era filmes simples, filmes sem apelação sexual ou violenta.
Aí depois veio Django. Eu me lembro que a primeira vez que passou, eu não tinha idade para assistir, eu fui barrado na porta do cinema, não tinha chegado aos 18 anos. Mas depois que ele voltou, já estava passando. Então assisti, embora que fosse um filme violento, mas também que marcou a juventude daquela época. Inclusive a música até hoje é sucesso, como é Dio Come Ti Amo com a Gigliola, a italiana. E por aí foi muitas coisas maravilhosas que o cinema nos deu. O cinema italiano tem assim uma admiração fora do comum, porque eu tenho paixão pela língua italiana, como língua latina que é, eu que estudei latim 1 ano na faculdade, e me afino muito bem com a língua italiana. E eu gostava muito de assistir os filmes em italiano, principalmente os Bang Bang, né? Aquele Bang Bang italiano que ficou muito popular. E o Django, que eu já citei aqui, era um filme que mexeu com a juventude, né? Com Franco Nero, né? Tinha 23 anos quando ele fez esse filme. E foi muito maravilhoso assistir esse filme, como outros filmes que a gente adorava. Eram os filmes de Macis, de Hércules, né? Que beleza. Eu só não admirava aqueles filmes de karatê que também fez muito sucesso em Areia Branca. Minha admiração era mais pelos filmes épicos, né? Filmados em Roma, que geralmente todo filme épico era filmado em Roma. Por exemplo, O Manto Sagrado, que esse filme foi um dos que passou no Coronel Fausto. Quando ele passou em Areia Branca, se não me foge a memória, pelo que minha mãe me falou, meu pai tinha 1 ano de idade. Até hoje eu vejo esse filme em casa, guardo esse filme com o maior carinho. Depois, também filmado em Roma. E nesse filme tinha a interpretação, tinha a participação de Boris Spencer, né? Aquele gordão que era do filme de Trinity, outro filme italiano que eu adoro. Os americanos, apesar de todo o poder econômico, né? Mas sempre alugavam os estúdios do Cinecittà di Roma para fazer esses filmes. Ben-Hur, por exemplo, foram gastados milhões feito no Cinecittà di Roma. O Manto Sagrado, que eu ainda citei há pouco, e muitos filmes, Cleópatra, né? Que foi um derrame de dinheiro dos estúdios para fazer esse filme grandioso. Ben-Hur até lá construído no Cinecittà. O Cinecittà di Roma tem uma história também que apaixonante, foi fundado por Mussolini. Até hoje ele permanece imperando, é uma coisa que o pobre italiano adora. Quer dizer, se o Cinecittà fosse aqui, naturalmente já não existia mais, era um supermercado ou um estacionamento, né? Como não existem mais os estúdios da Veracruz, da Atlanta, né? Herbert Richards, não existe mais. Né? O Brasil não conserva a sua memória cultural. Falando desses estúdios, quanta maravilha! Quem é que não se lembra da chanchada brasileira? Anquito, Grande Hotel, Oscarito, né? Lotava o cinema. Naquela época o cinema era um ponto de referência para tudo. Tanto para jovens como gente de uma certa idade. Quem não namorou no cinema? Quem não namorou, né? Quantas pessoas se conheceram, namoraram, casaram, frequentando o cinema. Ir para o cinema com a namorada não tinha coisa mais maravilhosa. Hoje o sujeito não. Naquela época você levava a sua namorada para o cinema, hoje você leva para um motel. Né? Há uma diferença gritante do negócio. Né? A cultura parece que estão esquecendo. Acabaram com o cinema praticamente em todo o Brasil. Cinema só em shopping. E hoje as pessoas sentem medo de ir, porque sabem que não há mais segurança no Brasil. Nem na sua casa você está seguro, quanto mais no cinema de shopping. E a memória do cinema para mim é grandiosa, é muito grandiosa. Adorava quando chegava na rua, que via na calçada da prefeitura os cartazes de São Raimundo. No outro extremo, o do Miramar. Que beleza, né? Você hoje eu vou assistir esse filme no Miramar, amanhã eu vou assistir no São Raimundo. E a juventude ia. Lembro de Ben-Hur. A primeira vez que Ben-Hur passou aqui foi no Miramar. O Miramar lotou, explodiu de gente. Né? E o cinema não era só palco para os filmes, não. Para edifício, porque eu digo. Quantos cantores na época, famosos no Brasil mesmo. Lembro-me de Núbia Lafayette, que eu fui com minha mãe e meu pai. Parece que estou vendo ainda. Naquela época, como eu falei, ninguém, nem uma criança andava à noite sozinha. Né? É muito diferente de hoje. Lembro-me também do Trio Mossoró, que foi outra explosão de gente. Ludo, Gero e Otrol, tudo no cinema, né?
Que maravilha! E a juventude estava lá. Não havia conflito de velho com jovem, não. Essa parte de gostar era unânime. Todo mundo aprovava. Eu sei que o cinema era teatro, palco de show, também de conferência. Tenho essa lembrança muito grande do Miramar sendo inaugurado, Paris-Mar, benzendo as instalações do Miramar, isso à tarde, já pegando a noite. Nunca esqueci, não vou esquecer. Porque o cinema é uma coisa que eu guardo no meu coração. Por exemplo, o cinema tem muita coisa lá. A música de cinema apaixona. Quem não se lembra do Candelabro italiano com a música Al di là, música italiana, né? O Benhur com aquela marcha romana, que é uma coisa que encanta, que eu tenho um amigo que não está mais entre nós, é Clipaldo, ele gostava muito dessa música, marcha romana, quando os romanos iam entrando em Jerusalém, né? Tal qual os Estados Unidos faz outros países, nos países de hoje, né? E outra música muito marcante que eu já citei, volto a citar, Dio come ti amo, né? Chum, gosta de Chum. Eu naquela época queria aprender inglês e comecei a estudar. Só que Django, primeiro que eu assisti, era dublado em inglês. Mas na realidade, a dublagem Django original é italiana. Já vi também a versão italiana. Eu tenho até as músicas, eu tenho a versão inglesa e tenho a italiana, né? E o Django fez tanto sucesso, tem até encenação no carnaval, o bloco de carnaval, ensinando essas cenas de Benhur. Era um negócio que a população de Areia Branca, ela vivia em torno de diversão, né? Em torno de cinema. Todo dia o cinema raramente era vazio, era sempre lotado. O Miramar com sua grandeza, sua tela enorme. Eu nunca trabalhei em cinema. Quem foi locutor ainda foi meu amigo, professor Wilson, que trabalhou no Miramar como locutor, né? E anunciava os filmes. Eu tenho uma inveja porque na época eu não sabia ser locutor, né? Mas não vi o professor anunciando os filmes, que foi uma beleza. E a história do cinema, ela deve ser mantida, ela não pode morrer. Porque você sabe que hoje, depois surgiu, além da chanchada brasileira que levava as famílias ao cinema, surgiu a porta chanchada, era bem diferente, né? Já estava desvirtuando a coisa, né? Já era um filme mais de apelação sexual, que eu acho que eu nunca gostei, sinceramente. Eu gostava de ver a chanchada divertida com músicas de carnaval. Sempre tem a música de carnaval. Isso eu não esqueço. Meu pai ia muito ao cinema. Lembro que meu avô não era muito chegado aí ao cinema, mas uma vez nós levamos para assistir o filme Mulheres à Vista com Zé Trindade. E ele, meu avô Amorazelo, adorou esse filme. Eu nunca esqueci. E eu tinha um grupo de amigos muito grande, né? Era a turma, todo mundo reunido, inclusive o professor Wilson fazia parte, eu e outros amigos, né? Uns já se foram, e a gente frequentava muito o cinema e fazia a chamada vaquinha, quando alguns não tinham dinheiro. Todo mundo puxava um dinheiro do seu bolso, completava a entrada de quem não tinha. Havia, assim, uma união muito grande, coisa que não é mais vista hoje, né? Hoje a gente vive em pleno perigo. Praticamente vivendo uma guerra, né? Que não há mais segurança em canto nenhum, nem tanto uma igreja, nem uma clínica médica, canto nenhum. Eu sei que o cinema era muito bom mesmo, porque a juventude se ligava em cinema, esquecia essa violência, não se bebia tanto quanto se bebe hoje, nem se falava nem consumo de droga. A droga aqui ainda falava muito baixinho, que a pessoa dizia o nome, mas quase em sussurro era maconha. Que todas elas é apenas ofensivas. Pois é, o cinema fazia as pessoas correr para um lado positivo. Às vezes saía da escola ou gaseava aula para assistir o cinema. O cinema era coisa... Lembro-me que quando, na Copa do Mundo, mais uma vez o meu pai e minha mãe veio assistir no Miramar a Copa do Mundo, só que estou lembrando o outro da Copa, né? E papai sempre gostou muito de futebol. Hoje, quer dizer, ainda gosta, mas só que hoje ele está com uma idade muito avançada, é um botafoguense. Eu sou diferente, sou flamenguista. Puxa meu avô. E a gente foi assistir no Miramar, o Miramar lotado, havia até briga para entrar. Lembro-me no Miramar, que eu tenho uma recordação muito grande do Miramar. De uma peça que eu assisti numa noite de Natal. Eu me lembro dessa peça, era um menino, era um boi e um burro a caminho de Belém. Não sei se o professor Wilson se lembra dessa peça.
Como eu, criança, não podia sair só, eu fui com um amigo da minha família, que é quase da minha família, Mazinho, né, irmão do doutor Andrade. Aí que vivia muito lá em casa, a gente morava quase junto, todo mundo. Aí ele me levou para o Miramar lotado também. Me lembra como se fosse hoje dessa peça muito Natal, coisa que a gente não tem mais hoje. Esse paraíso, infelizmente, acabaram, eu não sei porquê, as coisas boas terminam tão rápido. Lembro-me também, e eu até participei de encenação de Natal. A gente tinha um grupo de leitores, né? O Wilson se lembra muito disso, que eu participei, eu era o locutor, dessa vez já estava sendo locutor, anunciando os personagens lá, foi atrás da igreja matriz, uma noite de Natal. Tudo era maravilhoso naquela época, né? As pessoas se ligavam muito em estudos, pensavam-se muito no estudo, amigo era mais amigo, né? Ninguém pensava em usar a maldade contra ninguém, só se divertir, né? Lembro-me, parece que eu estou vendo meus amigos quando a gente ia à festa, as músicas mais preferidas. O Milionário, quem não se lembra do Milionário? Kizar, coisas incríveis, né? Tema de Lara, que é o tema do filme Doutor Givago, um dos grandes filmes brasileiros da época. São coisas que, na minha mente, vão comigo até o último dia da minha vida. Comecei a trabalhar no Cine Miramar, dia 1º de maio de 69, na função de contínuo. E ganhava uns 35 mil cruzeiros, né? Aquele tempo que a gente chamava cruzeiros, que era... E esse dinheiro seria muito para ajudar minha mãe, né? Na vida da despesa caseira, né? Não tinha renda. E lá trabalhei pouco mais de um ano. Mas foi um período curto, mas que eu deixa muita saudade, sabe? Porque eu me lembro como era a vida lá no cinema. Eu era o primeiro que chegava, era o último que saía, eu ficava com as chaves. E trabalhava de dia e à noite também, né? E assisti muitos filmes bons, passou muitos filmes bons de Giuliano Gemma, desses artistas bons, italianos. E o Miramar, ele não tinha frequência boa como o São Raimundo. O São Raimundo tinha uma frequência melhor, sabe? Mas quando era no dia de sexta-feira, era o único dia que ele era casa cheia, 3 sessões. Às 16, 19, 21 horas, porque o filme baixava. Ele era um 1.000 cruzeiros, um ingresso normal, e no dia de sexta-feira, as 3 sessões, o ingresso era 20 centavos. A gente chamava o filme de 200, porque era 1.000 normal na semana, e na sexta-feira era 200 centavos, 200 reais, 200 cruzeiros, né? Era mais barato. Que valia 20 centavos hoje, ou 2 reais hoje, coisa assim. E foi um tempo bom, assim, meio cansadinho, porque eu não tinha costume de trabalhar em cinema, foi a primeira vez. Mas aprendi alguma coisa lá com as pessoas. Eu tinha o trabalho, além de varrer, eu tinha que ficar na portaria à noite, recebendo os ingressos. E pela manhã eu tinha aquela obrigação de distribuir as tabuletas pelas calçadas da cidade, assim, nos bares, nos centros comerciais. Chegava até a ir para o campo de futebol. Tinha que jogava São Paulo e Cruzador, São Paulo e Grêmio. O meu gerente, que era Geraldo Costa, meu tio, ele dava ordem para a gente, eu com algumas pessoas que me ajudavam, a gente ia bater no campo de futebol, que agora é um caminho longe daquele campo de futebol, a gente de perto, debaixo de vento, no verão, para mostrar a portaria a entrada do campo de futebol, porque era um filme bom no domingo, naquele domingo, a gente levava as tabuletas para despertar mais o povo, né? Para animar o povo para frequentar o cinema. Mas mesmo assim a gente gostava de fazer essas coisas, porque era uma novidade para mim, porque eu nunca tinha trabalhado em cinema, vim da parte da roça, trabalhava na praia, no mar também. Aí era uma novidade para mim, sabe? Aprendi algumas coisas lá e
Hoje eu sinto saudade quando eu passo ali em frente, vejo só aquele chão derrubado, sem nenhum proveito, né, para a cidade. E foi destruído, né, desperdiçado. Não sei porquê. Não aproveitaram, fizeram uma coisa melhor para a cidade, um teatro, uma coisa que... Ele mesmo tinha um palco muito grande, o cinema... Os cantores, quando vinham, elogiavam muito, porque aqui na região oeste, por aqui, no interior do estado, era difícil encontrar um cinema no porte do palco com o porte dele. O Ministério de Miramar é um palco muito grande, muito espaçoso, tem que trabalhar, era à vontade. E sempre era assim, trabalhar no Cine Miramar, como eu digo a você. A sorte, depois de 1 ano e pouco, ele fechou. Quando foi em junho, julho, de agosto de 1970, aí ele... Não, 60, foi 70, aí ele fechou. Porque aí foi caindo a decadência, as concorrências foram aumentando e ele foi ficando para trás um pouco, não sei porquê. Aí ficou fechando. Mas mesmo assim ainda fiquei nele, ainda trabalhando só para zelar as máquinas, as cadeiras, ficar limpando. Porque eu, como era de menor, não tinha carteira assinada. E o dono, que era o Renato Costa, ele optou para eu ficar. Então se eu podia ficar, mesmo ganhando um pouco menos, mas ficar para... Você não ficar fechado por completo, sabe? Sempre toda semana ia lá dar uma limpeza, espanar as máquinas na cabine, espanar as cadeiras no salão, dar uma varrida aqui. Ainda fiquei um bom tempo. Depois ele foi arrendado ao seu Hudson, que era o proprietário de São Raimundo. Aí ele me convidou para continuar no cinema, mas eu optei por sair. Eu achei que ia procurar outra coisa melhor, um salário melhor, que ganhasse mais um pouco. E aí foi a minha chance no Cine Miramar. Olha, minha experiência no cinema, né, é algo assim muito bacana, muito legal, porque desde criança que eu sou cinéfilo mesmo, apaixonado, e isso me reverte ao Cine São Raimundo, ao Cine Miramar, né, foram os cinemas que eu frequentei, né. Então, assim, falar de cinema para mim é muito fácil, porque até hoje eu sou esse apaixonado, né, pelo cinema, né, como eu falei, o Cine São Raimundo foi aquele mais frequentado por mim e por tanta gente. O Miramar também era uma sala muito especial, porque ela era uma sala grande, né? Ela era uma sala assim que chamava a atenção pela sua grandeza, aquela telona, o cinema majestoso, grandioso, né? E eu era daqueles que era piolho de cinema, né? Mesmo quando eu não tinha dinheiro, eu ia para a porta do cinema para conseguir a entrada, né? E eu conseguia, quando não conseguia com alguém conhecido, eu perturbava a porteira, né? Eu lembro muito bem de Dona Francisca no Cine São Raimundo e lembro muito bem do Cine Miramar, de Geraldinho, né? De Francisco, que era conhecido como Jacaré, que às vezes facilitava a entrada, né? Então, no Cine São Raimundo, lembrar de filmes épicos, né, que marcaram essa trajetória de Eu Como Eu Te Amo, que tantas vezes voltou à sala de cinema do Cine São Raimundo e enchia, né? Cada vez que o saudoso Hudson, né, que era o proprietário do cinema, anunciava e ele tinha algo peculiar que chamava a atenção. Ele colocava algo no filme que era a mesma coisa, mas a gente ia de novo. Aí falar de Django, né, o famoso Django arrastando o caixão. Teve uma fase épica também, os filmes dos Trapalhões, né, que assistimos vários e vários, né. No Cine Miramar eu lembro de outros filmes importantes que até hoje eu guardo na memória, como Terremoto, né? Foi um filme que inclusive foi colocado caixas de som, isso mesmo, para dar aquele impacto, né, na hora do terremoto. Então foi legal demais, né? Sem contar shows, né, que a gente assistiu no Cine São Raimundo, como também no Cine Miramar. Então a paixão pelo cinema é algo que me faz viajar no túnel do tempo, né?
E eu, assim, depois que acabou o cinema, né, que foi realmente um golpe para todos nós, né, porque o cinema do interior foi se acabando, e até mesmo da capital, porque eu tive uma breve passagem ainda pelo Rio de Janeiro, né, cidade maravilhosa. Lá continuei a frequentar tantos filmes, já na minha fase mais adulta, né, e acompanhei muitos filmes do cinema. E depois o shopping foi chegando e a gente viu que muitos cinemas estavam fechando, né, mas eu ainda consegui frequentar vários cinemas também lá. Mas enfim, voltando para Areia Branca, eu sentindo falta, né, do cinema, aí veio a fase da locadora, né, que como cinéfilo que eu era, quando eu vi que algumas pessoas estavam trazendo fitas cassete, né, para assistir em casa, eu entrei nesse mercado, eu comecei a fazer faculdade na UERN, e eu aproveitava e foi numa conversa com um amigo Máximo Rebouças, né, do museu, que disse, Castro, por que você não leva filme para alugar aí, em Areia Branca? Pronto, eu ia para a faculdade e voltava com 2 sacolas grandes, bolsas grandes, né, de filmes para alocar. E daí a gente começou a alocar os filmes, né, e veio a locadora, né, com muito esforço e sempre assistindo, né, nunca deixava de assistir. Mas perguntava, você assistia todos os filmes da sua locadora? Claro que não, né, mas a gente assistia bastante, né, muitos filmes e encontrar aqui na locadora vários colegas, né, que foram da época do Cine São Raimundo do Miramar, que vinham alugar os filmes, a gente sempre trocava dicas, informações de filmes, né? A gente que tinha um certo conhecimento sobre filmes, a gente indicava bastante filme, né, para as pessoas que frequentavam a Focalize Vídeo, né? Que ela começou ainda na Deputado Manuel Avelino, quase um prédio ali, quase em frente à FM Costa Branca. De lá a gente veio para João Félix, né? Aqui vizinho ao bar de Jairinho, do lado do Ivipani Clube, que a gente ficou praticamente lá, eu acho que, sei lá, 10 anos, 12 anos. E aí a gente veio para o prédio onde hoje é o estúdio, né, da TV Areia Branca, né? E é isso, falar de cinema é muito fácil, é muito gostoso. Até hoje eu sou um apaixonado e tenho alguns filmes que eu guardei de recordação da locadora, mas eu fiz uma doação tanto de VHS como de DVD para o Museu de Máximo, né? Então, hoje eu digo que tem uma sala especial lá no Museu de Máximo Rebouças, né? Que nos reverte, nos lembra, né? Uma lembrança bem gostosa do que foi a Focalize Vídeo, né? Filmes, né? Então, é legal demais, sabe? A gente sente uma nostalgia, sente uma alegria, uma emoção, né, de falar dos tempos do Cine São Raimundo, do Cine Miramar, da nossa locadora, né? E eu fico até emocionado porque é algo que marcou minha infância, né? E depois, na fase adulto, continuei sendo um apaixonado pelo cinema e pela locadora. Então, muito grato por estar aqui falando sobre essa história do cinema e da Focalize Vídeo.